Todos nós acreditamos que nosso Salvador tem uma forte relação com o pacto eterno. Temos nos acostumados a considerá-lo como mediador do pacto, como fiador do pacto e como o escopo ou substância do pacto. Nós o consideramos como mediador do pacto, pois estamos certos de que Deus não poderia fazer nenhum pacto com o homem a menos que houvesse um mediador, um árbitro que ficaria entre os dois. E nós temos saudado a ele como o mediador, que com a misericórdia em suas mãos desceu para contar ao homem pecador as novas daquela divina graça que fora prometida no eterno conselho do Altíssimo. Nós também amamos o nosso Salvador como o fiador do pacto, o qual, em nosso nome, se comprometeu a pagar as nossas dívidas, e em nome do Pai comprometeu-se também a ver que todas as nossas almas estarão seguras e salvas, e finalmente apresentadas irrepreensíveis e perfeitas diante dele. E não duvidem, temos também nos alegrado com a ideia de que Cristo é a soma e a substância do pacto. Nós acreditamos que se somássemos todas as bênçãos espirituais, deveríamos dizer: Cristo é tudo, Ele é o tema, Ele é a substância da mesma. E apesar de que muito pode ser dito sobre as glórias do pacto, ainda assim nada poderia ser dito que não fosse encontrado em uma palavra: Cristo. Mas hoje pela manhã me debruçarei sobre Cristo, não como o mediador, nem como o fiador, nem como o escopo do pacto, mas como um grande e glorioso artigo do pacto que Deus concedeu aos seus filhos. É nossa firme convicção que Cristo é nosso e é dado a nós por Deus. Nós sabemos que Ele voluntariamente se entregou por todos nós. E nós, portanto, cremos que Ele nos dará também com Ele todas as coisas. Romanos 8:32. Podemos dizer como a esposa: o meu amado é meu. Cântico 6:3. Nós sentimos que temos uma posse pessoal em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu, portanto, nos conduzirei a nos deleitarmos por um momento da forma mais simples possível, sem a guarnição da eloquência ou a pompa da oratória, apenas meditar sobre este grande pensamento, a saber, que Jesus Cristo no pacto é a porção de cada crente. Primeiramente, examinemos essa posse. Em segundo lugar, observaremos a finalidade para que isso foi transmitido a nós. E em terceiro lugar, ofereceremos um preceito que pode muito bem ser afixado sobre uma tão grande bênção como esta, pois é de fato uma inferência a partir da mesma. Em primeiro lugar, então, aqui há uma grandiosa possessão. Jesus Cristo, por meio do pacto, é a porção de todo crente. Por isso, devemos entender Jesus Cristo em muitos sentidos diferentes. Vamos começar ao declarar que Jesus Cristo é nosso em todos os seus atributos. Ele tem um conjunto duplo de atributos, uma vez que existem duas naturezas reunidas na gloriosa união em uma pessoa. Ele tem os atributos do próprio Deus e ele tem os atributos de homem perfeito. Quaisquer que estes possam ser, eles são, cada um deles, a propriedade perpétua de cada crente filho de Deus. Não preciso me debruçar sobre os seus atributos como Deus. Todos vocês conhecem quão infinito é seu amor, quão vasta a sua graça, quão firme a sua fidelidade, quão inabalável a sua veracidade. Vocês sabem que Ele é onisciente, vocês sabem que Ele é onipresente, vocês sabem que Ele é onipotente, e isso consolará vocês se apenas pensarem que estes grandiosos e gloriosos atributos que pertencem a Deus são todos seus. Ele tem poder? Esse poder é de vocês.
vosso para consolá-los e fortalecê-los, vosso para vencerem os seus inimigos, vosso para guardá-los imutavelmente seguros. Ele ama? Bem, não há uma partícula de seu amor em seu grandioso coração que não seja vosso. Todo o seu amor pertence a vocês. Vocês podem mergulhar no imenso oceano sem fundo de seu amor e vocês podem dizer de tudo isso: é meu. Ele tem justiça? Esta pode parecer um atributo severo, mas mesmo este é vosso, pois ele, por sua justiça, velará por isso, de forma que tudo o que é vinculado a vocês pelo juramento e a promessa de Deus certamente será garantido a vocês. Mencionem o que quiserem que seja uma característica de Cristo, como o sempre glorioso Filho de Deus e, fiéis, vocês podem colocar a vossa mão sobre isso e dizer: é meu. Seus braços, ó Jesus, sobre as quais os pilares da terra se penduram, são meus. Aqueles olhos, ó Jesus, que perfuraram a espessa escuridão e contemplaram o futuro, seus olhos são meus a olhar para mim com amor. Aqueles lábios, ó Cristo, que às vezes falam mais alto do que 10.000 trovões, ou sussurram sílabas mais doces do que a música das harpas dos glorificados. Aqueles lábios são seus. E aquele grandioso coração que bate alto com tanto amor altruísta, puro e imutável, aquele coração é meu. Tudo de Cristo, em toda a sua gloriosa natureza, como Filho de Deus, como Deus sobre todos, bendito para sempre, é vosso, positivamente, realmente, sem metáfora, em verdade, vosso. Considerem-no como homem também. Tudo o que ele tem como homem perfeito é de vossa. Como um homem perfeito, ele permaneceu diante de seu Pai, cheio de graça e verdade, cheio de favor e aceito por Deus como um ser perfeito. Ah, crente, a aceitação de Cristo por Deus é a sua aceitação. Vocês não sabem que o amor que o Pai pôs sobre Cristo perfeito, ele agora repousa sobre vocês? Pois tudo o que Cristo fez é vosso, aquela justiça perfeita que Jesus operou quando, através de sua vida incorruptível, ele guardou a lei e a fez honrosa, é vossa. Não há virtude que Cristo já teve, se não seja vossa. Não há um ato sagrado que ele já fez que não seja vosso. Não há uma oração que ele já elevou ao céu que não seja vossa. Não há um pensamento solitário em direção a Deus que fora seu dever pensar e que ele pensou como homem servindo ao seu Deus, que não seja vosso. Toda a sua justiça, em sua vasta extensão e em toda a perfeição de seu caráter, é imputada a você. Vocês podem pensar no que vocês têm obtido na palavra Cristo? Venha, crente, considere esta palavra, Deus, e pense em quão poderosa é, e então medite sobre essa palavra, homem perfeito. Por tudo isso, o homem-Deus, Cristo, e glorioso Deus-homem, Cristo, sempre teve ou sempre terá como a característica de cada uma de suas naturezas. Tudo isso é seu, tudo pertence a você. Isso é dado por puro livre favor. Tudo isso está além do medo de revogação. Passou para você para ser sua possessão real, e isso para sempre. Assim, considere, crente, que não somente Cristo é seu em todos os seus atributos, mas ele é seu em todos os seus ofícios. Grandes e gloriosos são esses ofícios. Temos pouco tempo para mencionar todos eles. Ele é um profeta? Então, ele é o seu profeta. Ele é um sacerdote? Então, ele é o seu sacerdote. Ele é um rei? Então, ele é o seu rei. Ele é um redentor? Então, ele é o seu redentor. Ele é um advogado? Então, ele é o seu advogado. Ele é um precursor? Então,
ele é o seu precursor. Ele é um fiador do pacto, então, ele é o seu fiador. Em cada nome que ele carrega, em cada coroa que ele usa, em cada vestimenta na qual ele está vestido, ele é do próprio crente. Ó Filho de Deus, se você tivesse graça para unir este pensamento à sua alma, isso o confortaria maravilhosamente. A saber, o fato de pensar que em tudo que Cristo é em ofício, ele é muito seguramente seu. Você o vê ali, intercedendo diante de seu Pai, com os braços estendidos? Você observa a sua estola sacerdotal, sua lâmina de ouro em sua testa, com a inscrição Santidade ao Senhor? Êxodo 39:30. Você o vê enquanto ele levanta as suas mãos para orar? Você não ouve aquela intercessão maravilhosa, tal como o homem nunca orou na terra? Aquela intercessão autorizada, como ele próprio fez em meio às agonias do jardim? Pois, com suspiros e gemidos, ele se ofereceu sob sua própria humildade, mas ele intercede com autoridade, agora entronizado em glória. Você vê como ele pede e como ele logo recebe enquanto a sua petição é feita? E você pode ousar crer que aquela intercessão é toda sua, que em seu peito está escrito o seu nome, que em seu coração o seu nome está gravado em marcas de indelével graça e que toda a majestade desta maravilhosa, desta transcendente intercessão é propriamente sua e seria toda gasta por você se você requeresse isso? Ele não tem qualquer autoridade junto ao seu Pai, que ele não usará em seu nome se você precisar disso. Ele não tem poder para interceder que ele empregaria por você em todos os momentos de necessidade. Vinde, pois, as palavras não podem expressar, apenas as suas meditações podem te ensinar sobre isso. É somente Deus, o Espírito Santo, quando traz a verdade para o interior, que pode encaixar este encantador, este arrebatador pensamento em sua apropriada posição em seu coração, isto é, que Cristo é seu em tudo o que ele é e tem. Você o vê na terra? Ali está ele, o sacerdote que oferece o seu sacrifício sangrento. Contemplem-no. Na cruz, suas mãos estão perfuradas, seus pés estão jorrando sangue. Oh, você vê aquele semblante pálido e seus olhos languidos, fluindo com paixão? Você observa aquela coroa de espinhos? Você contempla aquele mais poderoso dos sacrifícios, a soma e a substância de todos eles? Crente, isto é seu. Aquelas preciosas gotas defendem e reivindicam a sua paz com Deus. Aquele lado aberto é o seu refúgio. Aquelas mãos perfuradas são a sua redenção. Aquele gemido, ele geme por você. Aquele brado de um coração abandonado, ele profere por você. Aquela morte, ele morre por você. Venha, eu te suplico, considere Cristo em qualquer um dos seus vários ofícios. Mas quando você o considerar, lance mão desse pensamento em todas estas coisas. Ele é o seu Cristo, dado a você para ser um artigo no pacto eterno, sua porção para sempre. Em seguida, observe, Cristo é do crente em cada uma de suas obras. Se elas são obras de sofrimento ou de dever, elas são propriedade do crente. Como uma criança, ele foi circuncidado. E é meu este rito sangrento? Sim, circuncisão de Cristo. Colossenses 2:11. Como um crente, ele é batizado. E é meu este sinal pela água do batismo? Sim, sepultados com Cristo pelo batismo na morte. Romanos 6:4. Eu compartilho do batismo de Jesus quando eu repouso sepultado
com o meu melhor amigo no mesmo túmulo em água. Veja ali, ele morre e esta é a sua principal obra. Mas sua morte é minha? Sim, eu morri com Cristo. Ele é sepultado e é meu este sepultamento? Sim, eu estou sepultado com Cristo. Ele ressuscita. Observem-no, assustando seus guardas e erguendo-se do túmulo. E é minha esta ressurreição? Sim, estamos ressuscitados juntamente com Cristo. Colossenses 3:1. Observem novamente. Ele ascende ao alto e conduz cativo o cativeiro. Esta ascensão é minha? Sim, pois ele nos ressuscitou juntamente. Efésios 2:6. E olhem, ele se assenta no trono de seu Pai. É minha esta ação? Sim, ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Tudo o que ele fez é nosso. Por decreto divino, houve uma tal união entre Cristo e seu povo que tudo o que Cristo fez, o seu povo fez, e tudo o que Cristo realizou, seu povo realiza nele, pois eles estavam em seus lombos quando ele desceu ao túmulo, e em seus lombos eles ascenderam ao alto. Com ele, eles entraram na bem-aventurança, e com ele assentam-se nos lugares celestiais, representados por ele, sua cabeça. Todo o seu povo, até agora, é glorificado nele, mesmo nele que é o cabeça sobre todas as coisas por sua igreja, em todas as obras de Cristo, quer na sua humilhação ou na sua exaltação. Lembre-se, ó crente, você tem uma participação no pacto e todas aquelas coisas são suas. Gostaria de por um momento indicar um doce pensamento que é este. Vocês sabem que na pessoa de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Ah, crente! E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça por graça. João 1,16. Toda a plenitude de Cristo. E você sabe o que é isso? Você entende essa frase? Eu garanto a você, você não conhece isso e não conhecerá por enquanto, mas toda esta plenitude de Cristo, a abundância do que você pode imaginar de pelo seu próprio vazio, toda esta plenitude é sua para suprir as suas múltiplas necessidades. Toda esta plenitude de Cristo para manter você, para guardá-lo e preservá-lo. Toda esta plenitude de poder, de amor, de pureza, que é armazenada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é sua. Entesoure este pensamento, para que assim o seu vazio nunca seja uma causa de receio. Como você pode se perder quando você tem toda a plenitude para a qual recorrer? Mas eu venho com algo mais doce que isso. A própria vida de Cristo é propriamente do crente. Ah, este é um pensamento do qual eu não posso mergulhar, e eu sinto que eu tenho excedido a mim mesmo em apenas mencioná-lo. A vida de Cristo é a porção de todo crente. Você pode conceber o que a vida de Cristo é? Claro, você diz. Ele a derramou na cruz. Ele o fez e isso foi a sua vida que ele deu por você então. Mas ele tomou essa vida novamente. Mesmo a vida de seu corpo foi restaurada e a vida de sua grande e gloriosa divindade nunca sofreu qualquer alteração, mesmo naquele momento. Mas agora você sabe que ele tem a imortalidade, aquele que tem, ele só, a imortalidade. 1 Timóteo 6,16. Você pode conceber que tipo de vida é a que Cristo possui? Ele nunca pode morrer? Não. Mais cedo as harpas do céu podem ser paradas e o coro dos redimidos cessar para sempre. Mais cedo os muros gloriosos do paraíso podem ser abalados e os seus fundamentos removidos, do que o Cristo, o Filho de Deus, possa alguma vez morrer.
imortal, como seu Pai. Ele agora se assenta, o grande eterno. Cristão, essa vida de Cristo é sua. Ouça o que ele diz: porque eu vivo e vós vivereis. João 14:19. Porque já estáis mortos. E a vossa vida onde está? Está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. O mesmo golpe que nos fere a morte espiritualmente deve matar Cristo também. A mesma espada que ameaça tirar a vida espiritual de um homem regenerado terá tirar a vida do Redentor também. Elas estão unidas juntamente. Elas não são duas vidas, mas uma. Somos apenas os raios do grande sol da justiça, nosso Redentor, e estes raios devem retornar para o grande astro novamente. Se somos de fato verdadeiros herdeiros do céu, não podemos morrer até que aquele de quem obtemos a nossa ascensão também morra. Nós somos o rio que não pode parar até que a fonte esteja seca. Nós somos os raios que não podem cessar até que o sol também deixe de brilhar. Nós somos os ramos e nós não podemos murchar até que o tronco em si morra, porque eu vivo e vós vivereis. A própria vida de Cristo é a porção de cada um de seus irmãos e irmãs. E o melhor de tudo, a pessoa de Jesus Cristo é a porção do cristão. Estou convencido, amados, de que nós pensamos muito mais sobre os dons de Deus do que sobre Deus. Pregamos muito mais sobre a influência do Espírito Santo do que sobre o Espírito Santo. E eu também estou certo de que falamos muito mais sobre os ofícios, obras e atributos de Cristo do que sobre a pessoa de Cristo. Por isso é que existem poucos de nós que frequentemente conseguem compreender as figuras que são usadas no Cântico de Salomão em relação à pessoa de Cristo, porque nós raramente buscamos vê-lo ou desejamos conhecê-lo. Mas, ó crente, às vezes você tem sido capaz de contemplar o seu Senhor. Você não viu aquele que é branco e rosado, o primeiro entre 10.000 e totalmente desejável? Cânticos 5:10-16. Às vezes, você não tem ficado perdido em deleite quando você vê os seus pés, que são como ouro finíssimo, como se tivessem sido refinados numa fornalha? Você não o contemplou em dupla característica, o branco e o vermelho, o lírio e a rosa, Deus ainda assim homem, morrendo, ainda assim vivendo, o perfeito e ainda tendo carregado sobre ele um corpo de morte? Alguma vez você já viu o Senhor com os sinais dos cravos em suas mãos e ainda a marca em seu lado? E você já foi arrebatado por seu sorriso amoroso e sentiu-se encantado com a sua voz? Você já teve visitações amorosas dele? Ele já colocou seu estandarte sobre você? Alguma vez você já andou com ele pelas aldeias e jardins? Alguma vez você já se sentou sob a sua sombra? Você já provou alguma vez a doçura do seu fruto em seu paladar? Sim, você o fez, sua pessoa, então é sua. A esposa ama o marido, ela ama a sua casa e sua propriedade. Ela o ama por tudo o que ele lhe concede, por toda a generosidade que ele fornece e todo o amor que ele concede. Mas a sua esposa é o objeto de sua afeição. Assim como o crente, ele bendiz a Cristo por tudo o que ele faz e por tudo o que ele é. Mas, é Cristo que é tudo. Ele não se importa tanto com o seu ofício, quanto ele se importa sobre o homem Cristo. Veja o filho no colo de seu pai. O pai é um professor universitário. Ele é um grande homem com muitos títulos e talvez o filho conheça que estes são títulos honoríficos e o estima por eles. Mas ele não se importa tanto quanto ao professor e sua dignidade.
quanto sobre a pessoa de seu pai. Não é o cabelo ou a toga que a criança ama. Sim, e se é uma criança amorosa, não será tanto a refeição que o pai provê ou a casa na qual mora, quanto o pai que ela ama. É a sua querida pessoa que se tornou objeto da verdadeira e saudável afeição. Tenho certeza de que é assim com você. Se você conhece o seu Salvador, você ama suas misericórdias, você ama seus ofícios, você ama seus feitos, mas você ama mais a sua pessoa. Reflita então que a pessoa de Cristo é comunicada a você no pacto Te darei por aliança do povo. Agora chegamos a segundo ponto. Para que propósito Deus colocou Cristo na aliança? Bem, em primeiro lugar, Cristo está no pacto, a fim de consolar todos os pecadores que vêm a Ele. Diz o pecador que vem a Deus, eu não posso lançar mão de uma grande aliança como essa. Eu não posso acreditar que o céu é concedido a mim. Eu não posso conceber que aquele manto de justiça e todas essas coisas maravilhosas podem ser destinados para tal miserável como eu sou. Aí vem o pensamento de que Cristo está no pacto. Pecador, você pode lançar mão de Cristo? Você pode dizer, nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me agarro? Bem, se você pode fazer aquilo, isso foi colocado com o propósito de que você segure firme por meio da aliança de Deus. Todas as misericórdias prosseguem juntas, e se você se agarrou a Cristo, você ganhou todas as bênçãos do pacto. Essa é uma razão do porquê Cristo é colocado ali. Se Cristo não estivesse ali, o miserável pecador diria: eu não ouso lançar mão desta misericórdia. É uma misericórdia celestial e divina, mas eu não me atrevo a agarrá-la. É muito boa para mim. Eu não posso recebê-la. Isto estremece a minha fé. Mas ele vê Cristo, com toda a sua grande expiação no pacto, e Cristo olha tão amavelmente para ele e abre tão largamente os braços, dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Que o pecador vem e lança seus braços em torno de Cristo, e então Cristo sussurra: Pecador, ao segurar-me, você segura tudo. Ora, Senhor, eu não me atrevo a pensar que eu poderia ter as outras misericórdias. Atrevo-me a confiar em Ti, mas eu não me atrevo a segurar as demais. Ah, pecador, diz o nosso Mestre, mas ao segurar a mim, você se segura a tudo, pois as misericórdias do pacto são como elos da cadeia. Este único elo é um elo atrativo. O pecador se apodera disso. Deus propositalmente o coloca ali para atrair o pecador a vir e receber as misericórdias do pacto, pois quando ele uma vez segurou a Cristo, aqui está o consolo. Ele tem tudo o que o pacto pode conceder. Cristo também é posto para confirmar o santo duvidoso. Às vezes, ele não consegue ler a sua participação do pacto. Ele não consegue ver a sua porção entre os que são santificados. Ele tem medo de que Deus não seja o seu Deus, que o Espírito não tenha operações em sua alma. Mas então, em meio às tentações agudas e fortes, sua alma a esse querido refúgio voa. A esperança é sua âncora, firme e forte, quando as tempestades sopram e as ondas elevam-se. Assim, ele se apodera de Cristo, e se não fosse por isso, mesmo o crente não usaria de modo algum. Ele não lançaria mão de qualquer outra misericórdia, senão aquela em que Cristo é vinculado. Ele diz, eu sei que sou um pecador e Cristo veio para salvar os pecadores. Assim, ele se apega a Cristo. Eu posso segurar firmemente aqui, diz ele. As minhas sombrias mãos não contaminarão a Cristo.
minha imundícia não o tornará impuro. Assim, o santo apega-se fortemente a Cristo, tão fortemente como se fosse um homem prestes a afogar-se. E depois, ora, ele tem todas as misericórdias do pacto em suas mãos. É a sabedoria de Deus que ele inseriu Cristo, de modo que um miserável pecador que porventura tenha medo de lançar mão de outro, conhecendo a natureza da graça de Cristo, não tem medo de apegar-se a ele, e aí ele agarra inteiramente. Novamente, era necessário que Cristo estivesse no pacto, porque há muitas coisas ali que seriam como nada sem ele. Nossa grande redenção está no pacto, mas não temos redenção, exceto através de seu sangue. É verdade que a minha justiça está no pacto, mas eu não posso ter justiça à parte da que Cristo operou e que é imputada a mim por Deus. É bem verdade que a minha perfeição eterna está no pacto, mas os eleitos são perfeitos somente em Cristo. Eles não são perfeitos em si mesmos, nem jamais serão até que tenham sido lavados, santificados e aperfeiçoados pelo Espírito Santo. E mesmo no céu sua perfeição consiste, não tanto em sua santificação, quanto em sua justificação em Cristo. Sua beleza é a sua gloriosa veste, Jesus, o Senhor, a sua justiça. Na verdade, se você retirar Cristo do pacto, você faz justamente o mesmo como se você quebrasse a sequência de um colar. Todas as joias, ou pérolas, ou corais, caem e separam-se uns dos outros. Cristo é a cadeia de ouro no qual as misericórdias do pacto estão vinculadas, e quando você o segura, você obtém todo o colar de pérolas. Mas se Cristo é retirado, é verdade, haverá as pérolas, mas nós não podemos usá-las, não conseguimos alcançá-las. Eles se separam, a pobre fé não pode saber como obtê-las. É uma misericórdia muitíssimo valiosa o fato de que Cristo esteja no pacto. Mas observem mais uma vez, como eu lhes disse quando preguei a respeito de Deus no pacto. Cristo está no pacto para ser desfrutado. Deus nunca concede aos seus filhos uma promessa que ele não pretende que eles utilizem. Há algumas promessas na Bíblia as quais eu ainda nunca utilizei, mas eu estou bem certo de que haverá momentos de provação e dificuldade, quando eu encontrarei aquela improdutiva e desprezada promessa que eu pensei que nunca fora feita para mim, sendo somente a única na qual eu possa vir a flutuar. Eu sei que está chegando a hora em que cada crente conhecerá o valor de cada promessa do pacto. Deus não nos deu qualquer parte de uma herança em que ele não intencione que lavremos. Cristo nos foi concedido para ser útil. Crente, use-o. Digo-vos mais uma vez, como eu disse anteriormente, que vocês não utilizam a Cristo como deveriam. Ora, irmãos e irmãos, quando vocês estão em apuros, por que vocês não vão e contam a Ele? Ele não tem um coração empático e ele não consegue consolá-los e aliviá-los? Não, vocês estão vagueando por todos os seus amigos, exceto indo ao seu melhor amigo e contando o seu relato em todo lugar, exceto no seio do seu Senhor. Ah, usem-no, usem-no. Vocês estão obscurecidos com os pecados de ontem? Aqui está uma fonte cheia de sangue. Usem-na. Santo, use-a. A sua culpa retornou? Bem, seu poder foi provado por diversas vezes. Venha usá-lo. Use-o. Você se sente nu? Venha cá. Alma, vista o manto. Não fique olhando para ele. Vista-o. Retire. Senhor, retire a sua justiça própria e os seus próprios medos também. Coloque isso e use-o, pois isso foi feito para ser usado. Você se sente doente? O que houve? Você não irá e puxará o sino noturno da oração e despertará o seu médico?
Rogo-te que vá e desperte-o, e ele lhe dará o tônico que lhe vivificará. O que houve? Você está doente? Com tal médico ao seu lado, um socorro bem presente na hora da angústia. E você não irá até ele? Ah, lembre-se que você é pobre, mas que você tem um parente, um homem valente e poderoso. Rute 2, versículo 1. O que aconteceu? Não quer ir até ele e pedir para que ele lhe conceda de sua abundância, quando ele fez a você esta promessa, a saber que enquanto ele tiver alguma coisa, você irá compartilhar com ele, pois tudo o que ele é e tudo o que ele tem é seu? Ah, crente, lance mão de Cristo, peço-te. Não há nada que Cristo mais repugne do que seu povo faça dele um espetáculo e não desfrute dele. Ele ama ser solicitado. Ele é um grande trabalhador. Ele sempre foi para seu pai e agora ele ama ser um grandioso trabalhador para seus irmãos e irmãs. Quanto mais fardos você coloca sobre os seus ombros, mais ele te amará. Lance o seu fardo sobre ele. Você nunca conhecerá a compaixão do coração de Cristo, o amor de sua alma, tão bem como quando você lançar uma grande montanha de tribulação de si mesmo para os seus ombros e descobrir que ele não cambaleará sob o peso. Os seus problemas são como enormes montanhas de neve sobre o seu espírito. Faça-o rolar como uma avalanche sobre os ombros todo-poderoso de Cristo. Ele pode carregá-lo e jogá-lo nas profundezas do oceano. Desfrute de seu mestre, mas este propósito ele foi colocado no pacto para que você pudesse desfrutá-lo sempre que necessitar dele. Agora, por fim, aqui há um preceito. E qual será o preceito? Cristo é nosso. Então sejam de Cristo, amados. Vocês são de Cristo. Vocês sabem muito bem. Vocês são dele pela oferta do Pai. Quando ele entregou o Filho a vocês, vocês são dele por sua compra sangrenta. Quando ele pagou o preço da vossa redenção, vocês são dele por dedicação, pois vocês se dedicaram a ele. Vocês são dele por adoção, pois vocês são trazidos a ele e feitos um de seus irmãos e co-herdeiro com ele. Rogo-vos, esforcem-se, queridos irmãos e irmãs, para mostrar ao mundo que vocês são dele na prática. Quando tentados a pecar, respondam: eu não posso fazer tamanha maldade. Eu não posso, porque eu sou um dos de Cristo. Quando as riquezas estiverem diante de vocês, mas tiverem que ser conquistadas pelo pecado, não as toquem. Digam que sois de Cristo. Caso contrário, você as levariam. Mas agora vocês não podem. Diga a Satanás que vocês não ganhariam um mundo se vocês tivessem que amar menos a Cristo. Você está exposto no mundo a dificuldade e perigos? Permanecei firmes no dia mau, lembrando-se de que você é um dos de Cristo. Você está em um campo onde há muito a ser feito e os outros estão sentados de braços cruzados e preguiçosamente sem fazer nada. Vá ao seu trabalho, e quando o suor estiver em sua testa e a você for proposto que pare, diga: não, eu não posso parar. Eu sou um dos de Cristo. Ele tinha um batismo para ser batizado, e assim eu também. E eu estou angustiado até que isto seja cumprido. Eu sou um dos de Cristo. Se eu não fosse um dos seus, um dos comprados pelo seu sangue, eu poderia ser como Issacar, deitado entre dois fardos. Gênesis 49, versículo 14. Mas eu sou um daqueles que pertencem a Cristo. Quando o canto da sereia do prazer tentá-lo a desviar-se do caminho reto, responda: cesse seu esforço, ó tentadora. Eu sou um daqueles que pertencem a Cristo. Sua música não pode afetar-me. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu sou comprado
por um preço. Quando a causa de Deus precisar de você, entregue-se a ela, pois você é de Cristo. Quando os pobres precisarem de você, dê-se a si mesmo, pois você pertence a Cristo. Quando em qualquer momento há algo a ser feito por sua igreja e por sua cruz, faça isso. Lembre-se que você é um dos de Cristo. Rogo a você, nunca negue a sua profissão de fé. Não vá onde outros poderiam dizer de você: ele não pode ser de Cristo. Mas seja sempre um daqueles cujo sotaque seja cristão, cujo idioma é muito semelhante ao de Cristo, cuja conduta e conversa são tão perfumados pelo céu, que todos os que veem você possam saber que você é um daqueles que pertencem ao Salvador e possam reconhecer em você suas características e sua adorável face. E agora, queridos e amados, devo dizer uma palavra para aqueles a quem eu não tenho pregado, pois existem alguns de vocês que nunca lançaram mão do pacto. Às vezes o ouço sussurrando, e por vezes leio isso, que há homens que confiam nas misericórdias de Deus à parte do pacto. Deixe-me agora assegurar-lhe solenemente que não há tal coisa no céu como misericórdia à parte do pacto. Não existe tal coisa debaixo do céu ou acima dele, como graças para os homens à parte do pacto. Tudo o que você pode receber e tudo o que você deve esperar necessariamente deve vir através do pacto da livre graça, o pacto eterno, e deste somente. Talvez, pobre pecador convicto, você não ousa tomar posse do pacto hoje. Você não pode dizer que o pacto é seu. Você está com medo de que nunca possa ser seu. Você é um desgraçado indigno. Ouça, você pode apegar-se a Cristo? Ousa fazer isso? Você diz, eu sou muito indigno. Não, alma, você ousa tocar a orla de sua veste hoje? Você ousa vir até ele, bem como tocar o próprio manto que está arrastando no chão? Não, você diz, eu não ouso. Por que não, pobre alma? Por que não? Você não pode confiar em Cristo? Não são as suas misericórdias ricas e gratuitas? Então diga, pobre alma, por que não para ti? Eu não me atrevo a entrar, eu sou tão indigno, você diz. Mas ouça, o meu mestre ordena que você venha, e você terá medo depois disso? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 e 29. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Por que você não ousa vir a Cristo? Você está com medo que Ele mande você embora. Ouça então o que Ele diz. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Você diz, eu sei que Ele me expulsaria. Venha, então, e veja se você pode provar que Ele é mentiroso. Eu sei que você não pode, mas venha e tente. Ele disse, o que vem a mim, mas eu sou o mais miserável. No entanto, ele diz que o que vem a mim, venha, mais miserável dentre os miseráveis. Mas eu sou imundo. Venha, pessoa imunda. Venha e experimente-o. Venha e prove-o. Lembre-se que ele disse que ele não lançará fora ninguém que venha até ele pela fé. Venha prová-lo. Eu não instei você a lançar mão de todo o pacto. Você deve fazer isso aos poucos, mas lance mão de Cristo. E se você fizer isso, então você terá o pacto. Eu não posso segurá-lo, diz uma pobre alma. Bem, então proste-se aos seus pés e peça-lhe para segurar você. Você geme e com um gemido diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Suspire e suspirando diga, Senhor, salva-me, senão eu pereço.
Deixe o seu coração dizer isso, se os seus lábios não podem. Se a dor, há muito tempo reprimida, queima como uma chama dentro de seus ossos, pelo menos deixe uma faísca vir para fora. Agora faço uma oração, e em verdade lhes digo que uma oração sincera provará mais seguramente que ele te salvará. Um verdadeiro gemido, quando Deus o colocou no coração, é o penhor de seu amor. Um verdadeiro desejo por Cristo, se for seguido de busca sincera e honesta por Ele, deve ser aceito por Deus, e você será salvo. Venha, alma, uma vez mais, apodere-se de Cristo. Ah, mas eu não me atrevo a fazê-lo. Agora, eu estava prestes a dizer uma coisa tola. Eu ia dizer que eu gostaria de ser um pecador como você neste momento, e eu acho que eu correria na sua frente e lançaria a mão de Cristo, e em seguida lhe diria: segure-o também. Mas eu sou um pecador como você, e nada melhor do que você mesmo. Eu não tenho nenhum mérito, nem justiça, nem obras. Eu serei condenado ao inferno, a menos que Cristo tenha misericórdia de mim. E eu estaria no inferno agora, se eu tivesse meus justos merecimentos. Aqui estou eu, um pecador, uma vez tão vil quanto eles eram. E, no entanto, ó Cristo, estes braços abraçam-te. Pecador, venha e tome a sua vez atrás de mim. Eu não o abracei? Não sou eu tão vil quanto você é? Venha e permita que meu exemplo lhe encoraje, como ele me tratou, quando eu primeiramente lancei mão dele. Ora, ele me disse: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Venha, pecador, venha e experimente. Se Cristo não me lançou fora, ele nunca rejeitará você. Venha, pobre alma, venha, aventure-se sobre ele. Isto não é aventura. Aventure-se totalmente. Não permite que outra confiança intrometa-se. Ninguém, senão Jesus, pode fazer bem aos pecadores desamparados. Ele pode fazer-lhe todo o bem que você necessita. Oh, confie em meu Mestre. Confie em meu Mestre. Ele é o precioso Senhor Jesus. Ele é o doce Senhor Jesus. Ele é o Salvador amoroso. Ele é o amável e misericordioso perdoador do pecado. Venha, você que é vil. Venha, imundo. Venha, você miserável. Venha, você moribundo. Venha, você perdido. Você que tem sido ensinado a sentir a sua necessidade de Cristo. Venham, todos vocês, venham agora, pois Jesus ordena que vocês venham. Venham depressa. Senhor Jesus, atraia-os, atraia-os por seu Espírito. Amém. Graça e paz, irmãos.